Olá, mamães e papais maravilhosos, aqui com vocês mais uma vez, Cleonice Aristarque, do blog Como Lidar com Crianças Difíceis. Dessa vez para falar com vocês a respeito de bebês, as coisas que os bebês não deveriam ficar escutando por aí e que são comuns e acabam programando eles para serem teimosos, birrentos e mal educados e, por conseguinte, deixarem os pais estressados e muitas vezes constrangidos, não é? É porque existem pessoas que fazem questão de programar o filho dos outros errados para depois estar se divertindo acerca do que acontece, ou então falando mal que os pais não educam direito, que a criança é birrenta, que não suporta a criança, porque toda criança cresce. E todo bebê, segundo a ciência já confirma, tem o cérebro tipo uma esponja, absorvendo tudo o que vive, tudo o que escuta, tudo que acontece ao seu redor, para mais tarde usar no decorrer da vida. Embora muita gente pense que a criança é um ser alienado, é um ser que não presta atenção em nada, tem gente inclusive que diz que o bebê ele não sabe nem se vive, né? E como é que uma pessoinha não sabe se vive se ela se alimenta bem, ela observa tudo ao seu redor, ela reconhece inclusive a mãe pelo cheiro, o pai pela voz, pelo toque, por coisas assim. Sendo assim, é um ser inteligente e sabe muito bem o que vive e sabe muito bem absorver tudo aquilo que está vivendo e escutando no decorrer da sua vida. Sem falar que se você for pesquisar por aí pela internet, você vai ver o quanto que tem de programação neurolinguística e de pessoas tentando reprogramar a mente para poder vencer na vida, porque infelizmente do momento que nasceu até uma determinada idade, ficou escutando besteira de outras pessoas e absorvendo aquilo e criou paradigmas dentro da mente da pessoa que não deixa a pessoa progredir, que não deixa a pessoa ter sucesso em qualquer área de sua vida. E aí, como eu, por exemplo, fica tentando reprogramar a mente de modo custoso, de modo difícil, de modo sofrido, entendeu? Porque depois que se fixa na sua mente um paradigma, é muito difícil você tirá-lo. E, como dizem os cientistas, a primeira infância ela é essencial para programações mentais. Tudo o que você passa para uma criança menor de 6 anos, ela leva para toda a vida. Porque a mente dela, nesse período, está muito mais em alfa, muito mais maleável, domável, do que depois na idade já adulta, na adolescência ou qualquer outra idade. Aí, não é? Então, vem comigo, mamães e papais, que eu estou aqui para falar de pelo menos 11 coisas que você não deveria dizer, fazer ou deixar que alguém dissesse ou fizesse ao seu bebê, por menor que ele seja. Esqueça essa história de que o bebê não sabe de nada, não entende nada, não sente nada. Isso é coisa do passado, tá? Só quem acreditava nisso é aquele povo mais primitivo, digamos assim. Vamos dar nome aos bois. Primitivo, pensamento primitivo. Número 1. Quem é o homenzinho desta casa? Quem é o homem da casa? É geralmente quem paga as contas, ou boa parte delas hoje em dia. Quem tem autoridade é quem é o líder da casa. Quem é a mulher da casa? Ela também, na maioria das vezes, paga as contas ou divide as contas com o líder. No caso, ela é a líder feminina dentro da casa. Entendeu? E se você diz isso ao seu bebê, você está transferindo para ele um poder com o qual ele ainda não sabe lidar. Mas que depois que estiver fixado na mente dele que ele é o homem da casa, ele se torna ainda mais desafiador, suas crises de birra são ainda mais fortes. Eu digo porque eu vejo crianças que são acostumadas a ter como se fossem as donas da casa, revirando o mundo. E eu acredito que dentro de uma família, cada qual tem o seu lugar, nem maior, nem de menor importância. Todos têm exatamente a mesma importância e
cada um no seu lugar. O líder da casa deve agir como um líder, a líder da casa deve agir como uma líder, e o filho deve agir como filho. Não como se ele fosse o dono do mundo, dominasse todo mundo, manipulasse todo mundo, porque ele é o máximo e ponto final. Número 2. Eu não quero esse peito murcho, quero um prato de feijão. Isso é cruel. Isso é crudelíssimo, se é que essa palavra existe, para com uma mãe. Por quê? Porque eu já disse num vídeo anterior que o leite materno é o melhor alimento do mundo. E por conseguinte, você como mãe, quer dar ao seu filho o melhor alimento do mundo se você amá-lo de verdade. Você quer que ele tenha uma boa saúde. Você quer que ele tenha um bom desenvolvimento. Então é claro que você quer que ele mame exclusivamente até o 6º mês. Mas, infelizmente, nós mães, sempre querendo ou não, encontramos pessoas inconvenientes e idiotas que pensam que porque pariram na vida, ou muitas nem pariram, sabem tudo sobre criança. São especialistas em crianças. Não, porque antigamente se criava de um jeito ou de outro, não sei o que, dava isso, dava aquilo antigamente. Se você for observar o tanto de criança que morria antigamente, justamente por causa da ignorância das pessoas, não está no gibi. Entendeu? Teve uma senhora que chegou na minha casa, eu com a minha bebê 2 meses de nascida, aqui no Rio Grande do Norte, e aí disse, essa menina já tem que comer arroz de leite. Essa menina não é mais menina de viver só mamando, não. Porque eu criei minha filha, eu dava arroz de leite a ela com 2 meses. Eu digo, a sua filha, a minha filha mama. Entendeu? Aí outra vizinha, não, mas antigamente era assim. Eu digo, antigamente. Porque eu criei meus filhos desse jeito. Eu digo, a senhora teve 10 filhos. E só criou 5. O que já denota que aí tinha alguma coisa errada. É, filho? Você teve 10. Criou a metade, é porque algo estava errado aí. Se tivesse certo, tinha criado pelo menos 8 ou 9. Mas não rolou. E continuei amamentando a minha filha até os 4 anos e 3 meses de idade. E só não continuo amamentando até agora, que ela tem 5 anos e 6 meses, porque precisei, infelizmente, tomar alguns medicamentos para não prejudicar ela. Acabei tirando ela do peito com muita dor, com muito sofrimento, porque eu ainda queria estar amamentando. O que é muito bom, porque ela é saudável, ela é desenvolvida, ela é articulada, ela tem uma pele bonita, um cabelo bonito, dentes que são uma coisa linda, né? Não me arrependo em momento nenhum. Número 3, que chupeta gostosa, dá ela para mim. Realmente a criança deveria pegar e dar essa chupeta para a pessoa que chega dizendo uma porcaria dessa, porque eu não vejo benefício nenhum em chupeta. Tem gente que diz, não, mas é para consolar a criança com o quê? Que muitas vezes a criança está aos berros, fazendo uma crise de birra, você bota a chupeta, ela joga lá no raio que o parta. No meu primeiro filho, eu me abestalhei. Eu era inexperiente, eu não fazia ideia de como lidar direito com uma criança. Então me abestalhei. O pai chegou com a chupeta, eu dei ao menino. Mas pelo menos no meio da minha besteira, eu ainda tive a boa ideia de observar outras mães que sofriam muito com criança que perdia a chupeta, que rasgava a chupeta, que elas esqueciam a chupeta e ficavam feitas loucas, às vezes à noite, procurando uma farmácia que tivesse aberto, um lugar que tivesse aberto para comprar uma chupeta nova para o filho dormir, senão o filho não dormia, né? Aí eu fiz o quê? Dava a chupeta para ele, mas na hora de dormir eu contava uma historinha, eu cantava uma canção de niná e a chupeta ficava escaldada lá na geladeira para ele usar no dia seguinte, quando ele bem quisesse. Quando ele estava zangado, eu fazia justamente a mesma coisa, historinha, canção de niná, tirava a atenção dele para qualquer outra coisa. Por quê? Porque no momento em que eu esquecesse a chupeta, que ele perdesse a chupeta, aquilo ali não ia alterar em nada a rotina dele. Que toda mãe
que dá uma chupeta para um filho, ela está assumindo o risco de, mais cedo ou mais tarde, num momento qualquer, ela sofrer, porque vai ter que tirar aquela chupeta. E às vezes a criança não quer tirar a chupeta. Tem um caso de uma amiga minha que tem um filho já com 17 anos, que ela diz que em casa, escondido, ele chupa a chupeta. E quando essa chupeta se perde, se ela não for comprar outra, ele não dá sossego. Primeiro porque ele não tem coragem de ir comprar uma, né? E outra, porque está viciado na chupeta. Então pare de querer consolar seu filho pela boca, porque quando ele for adulto, se ele tiver deixado a chupeta, ele vai procurar outros meios de se consolar pela boca. E você vai sofrer. Às vezes é melhor sofrer no começo do que sofrer o triplo bem mais para frente. Número 4. Está na casa da vovó, da madrinha, da titia, do parente? Pode mexer, que ele não se importa. Errado. A criança, tanto a criança quanto o adulto, somos criaturas de hábitos. Se a criança desenvolve o hábito de mexer na casa de um parente seu, porque o seu parente deixa, não se importa, acha legal, bonitinho, quando chegar no lugar que não seja de um parente seu, que seja de uma pessoa exigente com a casa ou coisa assim, a criança também vai querer bagunçar, vai querer mexer. E a pessoa não vai gostar, você vai passar por mal-estar, você vai passar por constrangimento, por vergonha e provavelmente você vai perder a paciência e querer descontar na criança um hábito que você deixou que outra pessoa cultivasse no seu pequeno. Então, esquece. Essa frase não é uma boa. Não mexa aí, senão eu vou te dar uma surra. Sempre tem uma pessoa que pensa que pode brincar com uma criança com ameaças. Ameaça, para começo de conversa, é crime, né? Então, para que deixar uma criança se acostumar a ser ameaçada para poder responder de forma obediente a um comando? Não é? A criança, muitas vezes, ela age desafiadoramente. Aí ela diz, não, mas vou contar para minha mãe. Ah, apanha você e a sua mãe, apanha isso e aquilo. E a criança começa a ter uma mentalidade que a mãe ou o pai, ou seja, quem é que foi ameaçado junto com ele, não tem autoridade para protegê-lo. E sendo assim, como é que fica? Não é mesmo? Então vamos fazer o seguinte: não, meu amor, não mexe aí, que isso aí não é para mexer. Tá bom? Você quer ver? Dá uma olhadinha assim, sem precisar tirar do lugar para quebrar ou coisa do gênero. Tá? É mais interessante, não é mais bonito deixar ele aí? Então deixa aí. Não precisa de ameaça, não deixe, reaja, tá? Sempre que alguém dizia isso para minha filha, eu dizia, você não vai bater em ninguém porque ameaça é crime. E hoje em dia, quando alguém tenta dizer qualquer gracinha desse tipo para os meus filhos, meu filho olha seriamente e diz, ameaça é crime. A criança já está sabendo se defender. E a pessoa, o engraçadinho, perde até a graça, fechou logo a cara. O que é ótimo, sabe? Porque tem adulto que adora perturbar a criança. Só para se divertir. Número 6. Você vai trabalhar muito no serviço do papai ou da mamãe. Como eu acabei de falar instantes antes, o tanto de gente que tem hoje em dia fazendo PNL, ou seja, programação neurolinguística, o tanto de gente que tem tentando reprogramar a mente para alcançar o sucesso não está no gibi. Sem falar nas pessoas que, por pura ignorância, acham que aquilo não funciona, que todo sucesso da vida depende de sorte e coisa assim. Então, ao invés de você programar o seu filho para ser uma cópia de você, programe o seu filho para ele chegar aonde ele quiser chegar. Porque antes de ser seu filho, ele é um espírito livre. E como um espírito livre, ele veio para esse mundo para cumprir uma missão. E provavelmente a missão dele não é igual à sua.
Portanto, você não precisa ficar botando na cabeça dele que porque você é um hortelão, o menino vai plantar coentro. Porque você é um feirante, ele vai vender na feira também. Porque você é um engenheiro, ele vai justamente estar ali construindo com você. Ele pode simplesmente, você pode ser um feirante e ele querer ser um cantor. Você pode ser uma dona do lar e sua filha querer ser uma atriz. Não é? Seu casamento pode ter fracassado, mas o casamento que ele vai escolher para ele pode dar certo. Você pode ter querido se casar e ele não. Vamos aprender a distinguir e a assumir quem nós somos e gostar de quem nós somos, deixando os nossos filhos livres para escolher seus caminhos. Porque muitas vezes você fica botando besteira na cabeça do seu filho e no final das contas ele não quer fazer o mesmo que você. Mas a mente dele está programada para fazer o mesmo que você. Aí ou ele faz de modo infeliz, sofrendo, ou então simplesmente ele vira vagabundo, se deita no sofá, você que trabalha para sustentar ele, porque ele não tem força para lutar pelo que ele quer. Não é? E não vem me dizer que não é assim, não, que é assim que eu tenho visto. Eu tenho visto. Se eu estou dizendo, é porque eu tenho visto, porque pessoas têm me contado, porque pessoas têm me perguntado a respeito do assunto. E eu não estou aqui para passar a mão na tua cabeça, não. Se antigamente era assim, era antigamente. Se você está com a mentalidade de antigamente, então viva o seu antigamente e deixe quem quer viver o futuro, quem quer viver a nova era, seguir adiante. Você não é obrigado a assistir esse vídeo. Se está assistindo, é porque você quer. Número 7. Que órgão genital grande? Quem quer transar com ele? Ela. Você é totalmente sem noção para dizer um negócio desse ou deixar que alguém diga. Tá? Nós vemos mães, pais, avós, babás e gente que cuida de criança dizendo essas besteiras. Gritando essas besteiras enquanto dá banho numa criança ou troca a fralda de uma criança. Ou então a criança está brincando nua no meio da casa. O que é muito comum em regiões que o calor é muito forte, como aqui no Rio Grande do Norte. E você está programando a criança para ele ser alvo de um pedófilo e não saber se defender. Porque se você diz uma coisa dessa, o pedófilo vai poder dizer tudo o que ele quiser e a criança vai dizer, não, se meu pai, minha mãe, ou meu cuidador, ou seja lá quem for, vive falando isso para mim, isso é normal. Isso não tem nada de errado. Você está abrindo uma porta para pedófilo chegar até seu filho, fazer acontecer, satisfazer seus desejos doentios e a criança simplesmente sofrer tudo calada, sem saber que aquilo é nocivo para ela, é errado, é crime, né? Número 8. Cadê a genitália dela? Eu não vou dizer nomes de órgãos genitais, porque não me apetece. Eu acredito que você, pai, você, mãe, sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe o que é órgão genital, não sabe? Na escola, no 5º ano, no 6º ano e adiante, muito se falou dos nomes dos órgãos genitais e como eles funcionam. A não ser que você nunca tenha ido numa escola, nunca tenha escutado a falar, nem sequer tenha assistido programas de televisão onde muito se fala a respeito, denominando de órgãos genitais, sem aqueles nomes vulgares que as pessoas falam no dia a dia. Entendeu? Você entendeu muito bem. E tem gente, eu digo porque constantemente eu vejo, inclusive alertei uma mãe a respeito disso e ela não deu a mínima, avós e tias também não deram a mínima. Eu digo, então, no momento que um pedófilo encontrar essa criança, ele vai fazer e acontecer e ela não vai saber se defender. Não, mas eu defendo, minha filha, eu defendo, não sei o quê. Nem sempre você está com os olhos em cima do seu filho, não. É necessário que ele saiba se defender. A criança não precisa menos de orientação do que de cuidados. Ela precisa dos dois em medidas iguais. E ela precisa desde bebê. Porque muitas vezes você não está perto, você não está dentro da escola o dia todo.
Às vezes você está em casa, seu filho está no quintal, ou no jardim, ou na casa do amiguinho, e você está na sua casa, realizando seus trabalhos, não está vendo o que está acontecendo lá. E é aí, aonde muitos doentes, que eu chamo de doentes, pessoas que sentem desejo por criança, se aproximam para fazer o que não presta. Aí a pessoa fica, ai, cadê isso? Ai, cadê aquilo? E baixa a roupa da criança para estar olhando, fica passando a mão, acariciando, apertando, falando sobre o órgão da criança. O pedófilo faz o quê? Quando ele quer se aproveitar, ele se aproveita e a criança não sabe o que fazer, porque ela acha que é normal. Quando ela vier entender que aquilo era errado, já é tarde demais. E aí, muitas vezes, ela está envergonhada, se sentindo culpada e você não tem mais o que fazer. Aí vai ficar, se, não, porque se eu soubesse, se eu imaginasse, ai meu Deus, por quê? Porque você não soube transmitir os comandos certos para a criança. Você abriu uma porta para um doente mental se aproveitar do seu filho. Número 9. Não liga para essa chata. Ela brigou? Eu bato nela. Tem sempre um imbecil que faz isso, né? Para tentar atrair o carinho do seu filho, finge que está agredindo você quando você briga por ele ter feito algo errado ou por ele não fazer algo errado. Aí tem mãe tonta que coloca as mãos na frente do rosto para chantagear o filho, fingindo que está chorando. Aí fica alternando, sabe? Fica olhando se a criança está compadecida. Você está ensinando seu filho a ser manipulado por choro, por chantagem? Tenha santa paciência, gente, por favor. Não é à toa que tem muita gente que fica penalizada por qualquer lágrima de crocodilo que escuta. Eu detesto gente chorona, sinceramente. Porque eu sei muito bem que muitas vezes por trás de um choro tem apenas desejo de manipulação. E tá aí uma coisa que eu não fiz e nunca quis que ninguém fizesse para minha filha. Ninguém de chorinho, não. Seja adulto, em frente. Hein? E a criança tem que saber que tem que se impor também. Você vai criar uma criança o tempo todo só para obedecer? A criança nunca vai saber se impor? Nunca vai saber fazer suas próprias escolhas? Meu Deus. 10. Não chora. Ela não brigou. É mentira dela. Ai, meu Deus, é cansativo isso. Briguei sim. Faça como eu fazia, briguei sim. Briguei, tá brigado e brigo de novo, se errar. Entendeu? Ah, não, a menina tava com a faca na mão, você vai lá, pega a faca e chega uma pessoa, dê pra bichinha não chorar, que eu olho pra bichinha não se machucar. E quando não tiver ninguém olhando? Né, filha? Se pegou, leve, afaste da criança. Tire a atenção dela para qualquer outra coisa. Mas depois de você dizer que a criança não pode fazer uma coisa e você pegar da mão dela, se você devolver, você perdeu a autoridade. E toda vez que você for dizer para ela não fazer uma coisa, ela vai chorar, espernear, se jogar no chão, que é porque ela sabe que se você ver aquilo, você vai voltar atrás e deixar ela fazer o que ela quer. Tem certeza que isso é um bom negócio? Para o seu plano de educação? Número 11. Meu amor não quer essa droga de vegetais. Meu lindinho quer um chocolate, não é? Tem sempre quem queira manipular o seu filho com chocolates e tudo mais. Sabe aquelas pessoas que não têm o dom de conquistar nada e fica tentando comprar crianças com choro, com bala, com isso, com aquilo? Né? Seu filho não quer vegetais, claro que não. Ele quer ficar da minha largura, por exemplo. Sabe? Ele quer ter diabetes, né? Ele quer ter pressão alta, ele quer estar obeso, ele quer ter tudo quanto é coisa ruim. Ele não quer vegetais. Para que ele quer vegetais? Para combater anemia, desnutrição? Para ele ficar com um corpo magro, bonito, saudável? Né?
para a memória dele funcionar bem, para o cérebro dele ir a mil e ele ser um garoto extremamente inteligente. Para quê? Vamos dar açúcar para o menino. Só que não, né? Pelo amor de Deus. Melhor tirar isso da cabeça da criança, dizer, não, meu amor, nesse momento, meu amor vai comer vegetais. E depois, em outro momento, meu amor come um chocolate. Por que não? O ideal é levar a vida com equilíbrio e ensinar a criança a ter esse equilíbrio. No momento de comer vegetais, você come vegetais. Mas mais tarde, no final de semana, uma vez por mês, você mãe decide, você vai comer o seu chocolate. Entendeu? É tudo uma questão de você colocar em ponto. Talvez você esteja dizendo aí, não, ela não quer um filho, ela quer um robô. Meus filhos não são robôs. São crianças lindas, cheias de vontades, cheias de ideias, com muita criatividade, ao contrário de mim, magros e bonitos, tá? E não tem nenhum problema, não tem doenças, não tem nenhum retardo mental, ao contrário, são inteligentes, são maravilhosos. Então, é isso que eu estou passando para você, sabe? Muitas vezes, uma pessoa chora perto do meu filho, ele diz, ué, por que essa pessoa está chorando? Aí o outro diz, ele está tentando fazer com que você mude de ideia. Meu filho olha e diz, não, a minha vida, minhas escolhas, sabe? Eles têm o poder de escolha, eles sabem o que eles querem e são pequenininhos. Meu filho acabou de fazer 11 anos e minha pequena tem 5 anos. É assim que a gente cria gente para a era das novas mentes. É assim que eu aconselho você a criar o seu bebê, o seu filho, o seu rapazinho, ou seja como for, dando os comandos certos para mais tarde você não estar aí correndo com as mãos na cabeça. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Entendeu? E te convido a entrar no meu blog Como Lidar com Crianças Difíceis, a se inscrever lá, deixar o seu e-mail, confirmar o seu e-mail para que você possa participar dos sorteios que eu faço na minha página do Facebook também, chamada de Como Lidar com Crianças Difíceis, onde eu sorteio kits, livros, brinquedos, tudo de acordo com a criança que foi sorteada, né? O sexo, a idade da criança, eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Tipo, eu sorteei uma mãe que tem um bebê, então ele ganha um kit de bebê e assim sucessivamente. Muito obrigado pela atenção, se você assistiu até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, né? E obrigado, tchau.